Olá pessoal do YouTube, hoje contarei a história do que é considerado o melhor trio de jogadores da história do Galo para muitos atleticanos. O famoso Trio Maldito, entre a década de 20 e 30. O trio foi composto por Cede Paulo Arges, Jairo de Assis Almeida, e o Mário de Castro. Jairo fez 122 gols com a camisa alvinegra. Cede, 142. Mário de Castro, 195 em apenas 100 jogos, média de 1,95 gols por jogo, a maior média de gols de um jogador na história do futebol e por isso do trio. Mário de Castro era o que mais se destacava e foi por muitos anos o maior artilheiro da história do Galo, sendo superado somente em 1974 pelo Dadá e depois por Reinaldo. Hoje em dia é o terceiro maior artilheiro da história do Galo, ainda estando lá no topo da artilharia. A precisão do tiro era apenas um dos detalhes do talento daquele gênio chamado Mário de Castro. Em 1925 Mário de Castro chegou a Belo Horizonte e foi morar numa república de estudantes, na Rua dos Carizós, e logo procurou um time. Bateu primeiro à porta do América. Foi aceito sem problemas. Participou de alguns treinos e depois sumiu. Mandou dizer que estava adoentado e reapareceu dias depois, mas no campo do Atlético, do outro lado da Avenida Paraopeba. No primeiro treino, o técnico Chico Neto o escalou entre os titulares. Só saiu do time quando resolveu voltar à sua terra natal. Mário de Castro foi o primeiro jogador de um time mineiro a ser chamado para a seleção brasileira de futebol. O diretor da CBD-A-CBF da época, Horácio Werner, ficou extremamente impressionado com a habilidade de Mário de Castro. Mário de Castro, porém, não quis ir porque falou que só vestia a camisa do Galo. O Galo então não teve representantes na Copa de 1930. Mário de Castro seria importante em qualquer clube que jogasse, mas o fato de ter ao seu lado Cede e Jairo fizeram as coisas serem mais fáceis para ele. Jairo era natural de Muriaé, na zona da Mata Mineira. Assim como Mário de Castro, chegou a Belo Horizonte para estudar medicina. Acabou dividindo seu tempo entre a academia e o Atlético. Era o cérebro do trio, o homem que atraía a marcação e armava as jogadas. As notícias de suas façanhas em campo correram o estado e, é evidente, repercutiram com força em sua terra natal. Aquela região havia mais cariocas do que mineiros. Dali a alguns anos, faria brotar uma fartura de atleticanos na vizinha cidade de Ubá. Testemunho de José Henriques Maia, atleticano de Muriaé. Por causa de Jairo, me apaixonei pelo Atlético muito antes de ter visto o time jogar. Declara ele. Cede era um meia-direito, naquele trio, quem demonstrava mais paixão pela bola. Se pudesse, passaria 24 horas por dia no campo. Por causa do futebol, deixava até a faculdade de lado para se dedicar à sua paixão que era o futebol. Deveria ter se formado em 1932, mas só conseguiu o diploma em 1942. A maioria das pessoas que o viam pela primeira vez, pensava que ele era reservado e de poucos amigos, porém ele era extremamente amigável e descontraído. O pai era comerciante em São Paulo, e a mãe tinha uma loja em Congonhas do Campo. Cede chegou a jogar bola pelo Esporte Clube Sírio, ao lado do irmão, Pedro. Dono de um petardo poderoso, que lhe valeu o apelido de ABI Chute, Cede chegou ao Atlético em 1926 e deu início ao forte caso de amor entre o Alvinegro e a colônia árabe de Minas Gerais. Esse foi um pouco da história de cada um. O trio durou de 1927 até 1932, tendo conquistado 3 títulos mineiros na época jogando juntos, que era o principal título. Mário de Castro, centroavante,
um dos maiores artilheiros da história do Galo. Jairo, ponta, um jogador inteligente e importante na armação do time. E o Sed, meia armador, responsável por aproximar a comunidade árabe do clube e um dos grandes ídolos do Atlético. Juntos, o trio foi responsável por uma das maiores eras de sucesso do Atlético Mineiro, conquistando títulos e marcando a história do clube. E também são conhecidos por causa da maior goleada do Clássico Mineiro, o famoso 9-2 sobre o Palestra Itália, atual Cruzeiro em 1927, com 3 gols de Sed, 3 também do Jairo e 2 do Mário de Castro. O trio mais histórico da história do Galo sem dúvidas. E vê se o que você acha deles. Deixa nos comentários.